Em 1629, o Império Romano acabara de conquistar a maior vitória de sua história. Em pouco mais de uma década, a maior parte desse império teria desaparecido. Síria, Palestina, Egito, tudo isso arrancado por um inimigo que Constantinopla mal se deu ao trabalho de vigiar. Homens que haviam saído do deserto da Arábia, guiados por uma única ideia. Quando os romanos entenderam o que estava acontecendo, as antigas fronteiras já não existiam mais. Esta é a história de como Roma perdeu o Oriente e de como o império que sobreviveu nunca mais conseguiu recuperar esses territórios. Por volta da década de 630 d.C., o Império Romano estava em um estado quase constante de guerra há muitos anos, tanto contra inimigos externos, quanto lutando em guerras civis, o que havia desgastado muito seus recursos. Depois de lutar arduamente para conquistar uma vitória custosa sobre os ávaros e os persas, o imperador Heráclio agora estava focado na recuperação do estado, a invasão árabe. A reconstrução do império por Heráclio teve 3 fases principais. Primeiramente, para garantir ainda mais uma sucessão tranquila do poder, ele declarou seu filho, Heraclono, como César em 632 d.C., com a intenção de que ele governasse em conjunto com seu meio-irmão, Constantino III, que já era co-imperador há muitos anos. Em segundo lugar, os romanos agora enfrentavam a árdua tarefa de reconstruir a administração dos territórios que estiveram sob ocupação persa por mais de uma década. Isso envolvia preencher cargos civis que estavam vagos há muito tempo e lidar com as imensas camadas de burocracia necessárias para fazer a economia funcionar de forma ideal e restabelecer a lei romana. Por fim, Heráclio avançou na restauração da unidade religiosa no Império, o que incluiu um decreto em 634 d.C., obrigando todos os judeus a se converterem ao cristianismo, o que resultou em muitas conversões. Além disso, ele continuou os esforços para pôr fim às disputas internas entre as seitas calcedoniana e monofisita do cristianismo. Mas, como antes, sua abordagem mais moderada acabou não conseguindo alcançar esse objetivo. O esforço de Heráclio seria então ainda mais prejudicado pela invasão árabe que se aproximava. O que veio a seguir não seria outra grande guerra, seria algo para o qual o mundo romano ainda não tinha um nome. Os romanos mantinham uma fronteira com a Península Arábica há vários séculos, e na época estavam confiantes de que ela não representava um perigo sério. No final da década de 620 d.C., houve alguns ataques árabes na fronteira do Império, mas nada que sugerisse que uma invasão em grande escala fosse iminente. No entanto, a ascensão inesperadamente rápida do Islã e a unificação dos árabes sob o profeta Maomé e depois o primeiro califa Abu Bakr pegariam os romanos de surpresa. Sob o novo califa Umar, os árabes atacaram o Levante em 634 d.C. e também lançaram um ataque simultâneo contra os persas sassânidas. Ambos os impérios ainda estavam se recuperando de um longo período recente de guerras externas e civis, apenas para agora se depararem com um inimigo novo e habilidoso sob uma liderança capaz. Os árabes conseguiram avançar pelo território romano e logo ficou claro que eles eram mais do que simples saqueadores, já que venceram alguns confrontos contra os romanos e começaram a ocupar cidades, especialmente Damasco. Os romanos chegaram até a começar a cooperar com seus antigos inimigos, os persas, sobre como lidar com essa nova ameaça para ambos os impérios. Em 636 d.C., Heráclio enviou um grande exército de campanha contra os árabes, liderado pelo general Varran, um soldado experiente de origem armênia que havia lutado recentemente na guerra contra os persas, além de Teodoro Triterius, um alto funcionário imperial. Isso forçou as forças árabes que operavam em território romano a se concentrar para derrotar essa ameaça iminente. Lideradas por Khalid ibn al-Walid, um dos comandantes árabes mais talentosos da época, que confrontou os romanos em Yarmouk. Embora os detalhes da batalha não estejam totalmente claros, foi evidentemente um confronto longo e difícil que durou até 6 dias. A princípio, a luta foi favorável para os romanos, que conseguiram empurrar os árabes de volta até seus acampamentos.
No entanto, em algum momento durante a batalha, os árabes conseguiram flanquear os romanos, que acabaram ficando presos em um uade próximo. Isso levou a uma última rodada de combates desesperados, enquanto os romanos tentavam escapar e os árabes cortavam sua rota de fuga, resultando na morte de Varran e Teodoro, junto com grande parte de suas forças. Em 6 dias de combate, o Oriente Romano perdeu o último exército de campanha que estava entre ele e os invasores. O que veio depois não foi outra batalha. Foi um colapso. Queda do Oriente Romano. Com o desastre em Yarmouk e o fato de que o Império ainda estava se recuperando das guerras anteriores, os romanos não tinham mais nenhum grande exército de campanha para enviar contra os árabes, e começaram uma retirada total da Síria. Alguns oficiais romanos também decidiram negociar diretamente a paz com os árabes. Os persas não estavam se saindo melhor, pois em 637 d.C. sofreram uma derrota desastrosa na Batalha de Qadissiyah, o que precipitou novos avanços árabes para o leste. Para piorar a situação, continuavam as tensões com os ávaros nos Balcãs, e as derrotas recentes haviam enfraquecido a confiança na liderança de Heráclio. Embora não tenha tido sucesso, foi mais um sinal da instabilidade dentro do império e de seu declínio em força. Por volta de 640 d.C., os árabes já haviam conquistado toda a região do Levante e avançado para a Armênia, além de ameaçarem a Anatólia. A importante província do Egito caiu em 641 d.C., depois que o patriarca de Alexandria, Ciro, negociou uma rendição, motivo pelo qual foi chamado de volta por Heráclio e exilado. Assim como na recente guerra com a Pérsia, os romanos também foram forçados a recuar para a Anatólia, onde a nova fronteira com os árabes seria estabelecida. Heráclio morreria não muito tempo depois desses eventos, em fevereiro de 641 d.C. Apesar de seus esforços hercúleos para estabilizar o império no início do século VII e da vitória sobre a Pérsia, o reinado de Heráclio também é lembrado pelo fracasso em derrotar os árabes e pela consequente perda de território. Esses territórios haviam sido reconquistados com grande esforço pouco tempo antes, deixando Heráclio com um legado bastante ambíguo. Com Heráclio morto e a maré árabe ainda crescendo, o império que restou passaria o próximo meio século lutando não para vencer, mas simplesmente para existir. Luta pela sobrevivência. Heráclio foi sucedido por Heraclonas e Constantino, conforme planejado. Mas em mais um golpe de má sorte, Constantino morreu em apenas alguns meses. Isso levou o jovem neto de Heráclio, Constante II, a se tornar imperador em outubro de 641 d.C., com o apoio do exército, forçando Heráclono e sua mãe ao exílio. Durante o reinado de Constante, os árabes expandiram suas operações pelo Mediterrâneo, aproveitando os muitos portos avançados. Com as cidades, especialistas e instalações sob controle, puderam iniciar a construção de uma marinha. Constante lançou uma expedição para retomar a valiosa província do Egito em 645 d.C. Mas embora os romanos tenham conseguido garantir Alexandria, eles foram expulsos novamente no ano seguinte, marcando a última vez que os romanos tentaram reconquistar a província. Os árabes também continuaram a lançar ataques navais próprios, tomando várias ilhas ao sul da costa da Anatólia, incluindo Rhodes, e chegando ao Estreito de Bósforo. Mais a leste, os árabes também conquistaram o Império Sassânida em 651 d.C., destruindo o antigo rival de Roma. Constante enviou uma frota para pôr fim à ameaça naval árabe, mas os romanos foram derrotados na chamada Batalha dos Mastros em 655 d.C. Felizmente para Roma, os árabes estavam, na época, também distraídos por suas próprias disputas internas, já que o califa Uthman foi assassinado no ano seguinte. Constante conseguiu, assim, negociar uma trégua com os árabes em 659 d.C., aliviando a pressão na fronteira oriental. Também é provável que, por volta dessa época, um novo sistema de organização militar e administração provincial tenha sido introduzido no Império Romano, conhecido como o sistema temático.
As origens precisas dessa reforma têm sido motivo de debate há muito tempo, mas parece provável. A trégua negociada com os árabes por Constante permitiu que isso ocorresse durante um período de paz entre 659 e 662 d.C. Como organização militar, os temas, ou temata em grego, eram os descendentes dos exércitos de campanha romanos da Antiguidade Tardia, conhecidos como comitatai. No entanto, o tema também era a designação do distrito onde essas tropas estavam estacionadas, o qual abrangia várias das antigas províncias romanas da Antiguidade Tardia. O comandante de cada tema, geralmente conhecido como strategos, detinha total autoridade militar e civil dentro de seu distrito. O grego também já havia se tornado a língua dominante do Império Romano. Assim, os imperadores romanos passaram a usar cada vez mais o termo grego Basileus em vez do título latino Augustus para se descreverem, enquanto a versão helenizada de César, ou Caesar, continuou a ser usada para os co-imperadores juniores. Essa mudança linguística também ocorreu no exército, onde o latim havia sido usado para ordens e administração durante séculos. Consequentemente, os temas receberam nomes helenizados, derivados dos antigos exércitos de campanha. Por exemplo, o exército do Oriente ou Orientais tornou-se o tema conhecido como Anatolikon, que significa dos orientais. Houve ainda uma mudança na manutenção dos exércitos romanos, pois os soldados temáticos eram sustentados pelo governo com concessões de terras em seus temas, e não mais por salários tradicionais. Essas mudanças vieram acompanhadas de alterações no equipamento e nas táticas para se adaptar às novas realidades da guerra. E o sistema temático provaria ser durável e eficaz por muitos séculos, passando por novas evoluções à medida que territórios eram conquistados, perdidos ou reorganizados. Com a fronteira árabe na Anatólia tendo sido restabilizada por esse novo sistema, Constâncio viajou para as províncias ocidentais em 663 d.C., acompanhado por tropas do tema Opsício. Nos últimos tempos, o império vinha dependendo muito mais do Ocidente para fornecer recursos, devido à perda da maioria das províncias orientais. O imperador talvez também planejasse introduzir o sistema temático no Ocidente, mas infelizmente, embora pareça ter feito progressos na reorganização das províncias, sua popularidade e sua permanência no poder foram se enfraquecendo gradualmente. No final, ele foi assassinado enquanto tomava banho em Siracusa, no ano de 668 d.C. Constâncio foi sucedido por seu filho, Constantino IV, que imediatamente retornou a Constantinopla, onde enfrentou uma rebelião, pelo comandante do tema armeníaco, assim como pelas tropas na Sicília trazidas do tema Opsício. Ambas as rebeliões foram derrotadas, mas a instabilidade encorajou os árabes a renovarem seus ataques. Eles saquearam até Císico, que ocuparam em 670 d.C., e até lançaram um ataque direto contra a própria Constantinopla 4 anos depois. Aqui, no entanto, os árabes foram derrotados por uma marinha romana que utilizava um novo tipo de arma incendiária conhecida como fogo grego, cuja natureza exata ainda é motivo de debate, mas provavelmente era uma forma de nafta. A ocupação de Císico e o cerco de Constantinopla finalmente chegaram ao fim em 678 d.C., depois que os árabes sofreram perdas graves e concluíram uma trégua de 30 anos com os romanos. Embora essa vitória tenha mais uma vez estabilizado a fronteira com os árabes, os Balcãs foram invadidos por um novo e perigoso inimigo, em 681 d.C., na forma da tribo túrquica conhecida como búlgaros, que conquistou. Os eslavos se estabeleceram no norte da Trácia, que agora já havia escapado do controle efetivo dos romanos. Constantino liderou um exército para expulsar os búlgaros, mas foi derrotado em batalha, levando os romanos a perderem também seus postos avançados ao longo da costa do Mar Negro. Constantino foi assim forçado a negociar e assinar um tratado de paz com os búlgaros, que se tornariam uma grande potência nos Balcãs, com a qual os romanos teriam que lidar por séculos. O próprio Constantino morreria pouco depois desses eventos, em 685 d.C., sendo sucedido por seu filho, Justiniano II. O novo imperador saiu vitorioso em uma campanha contra os eslavos, nos Balcãs em 689.
Deu-se durante a qual ele conseguiu garantir as rotas entre Constantinopla e a importante cidade de Tessalônica, no norte da Grécia, que há muito tempo vinha sendo alvo de ataques dos ávaros e eslavos. Após sua vitória, ele reassentou à força muitos eslavos na Anatólia e os alistou no exército romano, esperando usá-los em uma campanha para restaurar o controle romano na Armênia. Infelizmente para Justiniano, esses planos foram frustrados, pois os soldados eslavos se mostraram pouco confiáveis e, em sua primeira batalha contra os árabes em Sebasteópolis, no ano de 692 d.C., a maioria deles desertou. Justiniano foi então deposto pelo usurpador Leôncio em 695 d.C., que mutilou o imperador cortando seu nariz, tornando-o nominalmente inapto para governar, antes de forçá-lo ao exílio em Quersoneso, na Crimeia. A história de Roma ao longo do século VII d.C. foi marcada por guerras constantes e amargas contra inimigos, tanto antigos quanto novos, combinadas com custosas guerras civis e lutas internas pelo poder, o que levou o império a lutar por sua própria sobrevivência e aparentemente chegar à beira do colapso, forçando-o a se adaptar e mudar de várias maneiras. Isso resultou no surgimento de uma nova Roma, que era diferente em muitos aspectos de sua contraparte antiga. Por isso, o século VII é às vezes visto como o verdadeiro início de Bizâncio. No entanto, embora enfraquecido, o Império Romano também conseguiu resistir tenazmente e até se reformar para combater melhor as novas ameaças que enfrentou nesse período de mudanças rápidas e muitas vezes sangrentas. Heráclio salvou Roma dos persas. Ele não pôde salvá-la do que veio depois. O império que sobreviveu ao século VII duraria mais 800 anos, carregando o nome de Roma, reivindicando a história de Roma e lutando sob as águias de Roma. Mas chegou a um ponto sem volta. A partir deste ponto, o restante da história romana será uma luta interminável até seu fim definitivo. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos episódios. Obrigado por assistir. Se você quiser nos ajudar a continuar criando e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, conteúdos dos bastidores e outras vantagens, considere tornar-se membro aqui mesmo no YouTube ou junte-se a nós no Patreon. Toda ajuda faz diferença. E como sempre, muito obrigado por assistir.